Boa noite. Boa noite. Ministro Edson Fachin do Supremo retira sigilo da nova gravação de Joesley Batista. O acordo de delação dos dirigentes da JBS Friboi pode ser revisto ou anulado. A Polícia Federal descobre malas cheias de dinheiro na Bahia e suspeita de Gedel. O ex-articulador político de Temer já é réu e está em prisão domiciliar desde julho. Marcelo Odebrecht, diante de Moro, reafirma que Lula sabia do esquema de propinas. O processo na Lava Jato apura compra de imóvel para a nova sede do Instituto. Lula encerra a caravana no Nordeste e admite que a atual crise começou no governo Dilma. Para ele, houve erro de dosagem nos gastos estatais e falta de apoio no Congresso. França e Brasil investigam compra de votos para o Rio sediar a Olimpíada. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro permanece calado durante o depoimento. Roubos de carga aumentam 8% no estado de São Paulo. No primeiro semestre, o valor total chega a quase R$1 bilhão. O Jornal da Gazeta está no ar. Desde o começo do ano, as mulheres podem seguir carreira na linha bélica do Exército Brasileiro. Com essa mudança, a participação delas vai além da atuação nas áreas administrativa, científica e da saúde. 37 alunas já frequentam a primeira turma que está sendo treinada para o combate na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, interior de São Paulo. Hoje o gorro e a gandola, esse uniforme de camuflagem, já são suficientes para a mulher frequentar o quartel. Só que o cabelo deve estar preso corretamente. Vitória só tem 18 anos de idade e diz que sempre quis seguir a carreira militar. Estudei em colégio militar, em Fortaleza, e todos os militares de lá sempre apoiaram muito eu seguir carreira militar. Então, no final do meu ensino médio, eu comecei a me interessar também. Através de um concurso público, 37 mulheres passaram na prova e começaram a estudar na escola preparatória. Cíntia é técnica em química e fez outros cursos até se definir pelo Exército. Tanto pelos valores que eu encontrei aqui, quanto pelas oportunidades que eu vi tanto para a minha carreira, quanto para me desenvolver pessoalmente. Foram convocadas 8 militares mulheres para fazer o treinamento. É na aula de educação física que a diferença entre homens e mulheres aparece. As atividades que os alunos fazem devem ser as mesmas atividades que as alunas fazem. O que é feito assim é uma medida do esforço que é executado por cada um. A história do Exército Brasileiro começa em 1648, na Batalha dos Guararapes. De lá para cá, apenas os homens eram permitidos a ir a campo de batalha. Com a entrada das mulheres na formação oficial da linha bélica, o Exército tira um atraso de mais de 300 anos e dá um passo à igualdade de gênero. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, mas não chegou em tempo. Porém, eu estou numa função ainda mais nobre, que é transmitir o conhecimento para elas. A primeira mulher a entrar em combate no país foi Maria Quitéria, heroína da Guerra da Independência em 1822 na Bahia. Só que naquela época, ela teve que se vestir de homem para lutar. É um orgulho estar aqui e ser da primeira turma de mulheres combatentes. Além das mudanças que tiveram de ser feitas no prédio, como a divisão dos alojamentos, banheiros e enfermaria, algumas regras internas também foram alteradas. Relacionamento afetivo entre uma aluna e um aluno, por exemplo, tudo isso hoje está regulado. Depois da escola preparatória, o caminho natural a seguir é ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, onde elas irão se especializar em áreas como artilharia e cavalaria. A partir de agora, as mulheres podem chegar à patente de general. E, pelo jeito, é isso mesmo que elas querem. Eu quero muito chegar ao posto de general para poder participar das decisões principais do Exército e realmente fazer a diferença. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump acabou com um programa que dava proteção a cerca de 800 mil jovens imigrantes.
O programa chamado DACA foi criado em 2012 por Barack Obama e vai ser interrompido até que o Congresso aprove alguma medida sobre o assunto. A partir de agora, não serão aceitos novos pedidos. Houve protesto contra a decisão em frente à Casa Branca em Washington. O DACA permitia que os jovens imigrantes morassem legalmente nos Estados Unidos e ficassem protegidos da deportação por 2 anos. Mais de 600 mil jovens beneficiados são mexicanos. Brasileiros são a 6ª nacionalidade em número de inscritos, com pouco mais de 7 mil pedidos. Na ONU, o embaixador norte-coreano Han Tae-song afirmou que os americanos vão receber mais pacotes de presente enquanto continuarem recorrendo a provocações e tentativas de pressionar a Coreia do Norte. A declaração foi feita em Genebra 2 dias depois da Coreia do Norte fazer o 6º e maior teste nuclear com uma bomba de hidrogênio. No Twitter, o presidente Donald Trump disse que vai vender ao Japão e à Coreia do Sul uma grande quantidade de equipamentos militares sofisticados dos Estados Unidos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defende uma solução diplomática. Na China, para a reunião do BRICS, ele afirmou que uma reação militar às ameaças da Coreia do Norte provocaria uma catástrofe planetária com muitas mortes. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Estamos no novo capítulo de uma novela sobre as aventuras nucleares da Coreia do Norte. E a plateia está dividida. A China e a Rússia querem que sejam abertas negociações diplomáticas para tranquilizar esse ditador maluco, o Kim Jong-un. Mas os americanos querem novas sanções econômicas. Acontece que as sanções multilaterais que comprometem toda a comunidade internacional só podem ser votadas pelo Conselho de Segurança da ONU. E dentro do Conselho, os russos e os chineses têm poder de veto. Por isso, falar em sanções mais duras, como está fazendo Donald Trump, é conversa mole para boi dormir. As últimas sanções foram no mês passado. A Coreia do Norte perdeu a metade das exportações dela para a China. E mesmo assim, depois disso, tivemos um suposto míssil de longo alcance e uma suposta bomba de hidrogênio. Há muito blefe nessa história. Ninguém afirma com certeza que a bomba de domingo foi uma bomba H. Seria espantoso que os norte-coreanos já tivessem essa tecnologia. Mas nessa novela há 2 verdades preocupantes. A primeira é que Kim Jong-un é quem está fazendo música para o resto do planeta dançar. Ele é o dono do calendário das provocações. A segunda verdade é que Donald Trump se transformou aos olhos dos americanos num chefe de guerra protetor. É um papel para o qual ele não está preparado. Mas ele não vai disparar bombas atômicas sobre a Coreia do Norte, porque ele não é louco. Enquanto isso, o Japão, que não pode ter esse tipo de bomba, desde que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, ele sente cócegas para também se nuclearizar. Seria um jeito de se proteger. A paciência da China também tem limites. E a Rússia acabou virando nessa história uma velha sábia, com fortes interesses geopolíticos na Ásia do Norte. Putin disse hoje que os norte-coreanos comerão grama plantada no chão, mas não vão renunciar ao programa nuclear que começaram a desenvolver para não sumirem um dia do mapa. É assim que o mundo gira. Boa noite. Uma das ruas mais famosas da cidade de São Paulo está fazendo 120 anos. Reduto dos jovens desde a década de 60, a Rua Augusta é um resumo da pluralidade paulistana. O conhecido endereço de comércio da capital oferece também opções de diversão e entretenimento para praticamente todas as tribos. O nome Augusta parece que não foi escolhido para ser uma homenagem, mas acredita-se que surgiu como título de nobreza, como se lá em 1897 o português Mariano Antônio Vieira, responsável pela abertura da rua, já imaginasse toda a pompa que ela teria, sendo tema até de uma das músicas mais famosas da década de 60. Entrei na Rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Os anos áureos foi 60 da Augusta, 70 o começo também. No começo era a bonde, tinha os trilhos. A Rua Augusta tem muita história. Era a Rua dos Playboys, eles tiravam racha. Cátia Borger cresceu na Rua Augusta, filha do dono de uma das lojas de calçados infantis mais tradicionais de São Paulo, fundada há 64 anos. Era uma coisa de família. Minha avó ficava na caixa, quer dizer, era toda a família que trabalhava. Meu pai e meu avô subiam escada.
Ao lado do irmão Maurice, Robert herdou a alfaiataria do pai. A fachada original, de 63 anos atrás, é praticamente a mesma. Na época, o franco-belga Maurice Place sonhava com a loja exatamente na Rua Augusta. Do feminino ao masculino, dos ternos lisos às camisas estampadas. Mas o que faz mesmo a cabeça dos clientes são os acessórios, principalmente as boinas. As pessoas que estão circulando por aqui são pessoas também muito artísticas, né? Entendeu? Então pegou esse lado vintage muito legal. Quando a luz do dia cai e a noite começa, a Rua Augusta ganha uma cara diferente, principalmente aqui na região mais próxima ao centro, o famoso Baixo Augusta. A fama é pela vida noturna, de boemia, né, Ana? A gente tá tirando foto com esses grafites super legais. A gente tá tomando breja e comendo coxinha. Dá pra fazer compras. Roupinhas pra curtir na balada depois, pra fazer um lookzinho. E muita comida. Tem até caldo verde e de feijão. Tem de tudo um pouco, respeitando a diversidade. Porque aqui aceita todos nós. É isso. Seu Soroco nasceu e cresceu na vizinhança da Augusta e ainda comanda a mesma sorveteria há mais de 20 anos. É muita história. A cada quarteirão, em pouco mais de 3 quilômetros de rua. Era uma frequência grande sempre dos jovens. E eu também vim aqui. E na época eles vinham aqui paquerar, como até hoje fazem, né? Eu encontro pessoas daquela época que casaram aqui e hoje moram em outros estados e vêm matar a saudade. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, do DEM, assinou hoje o Acordo de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro com a União, que prevê o congelamento das dívidas do Estado até 2020. Com o plano assinado hoje em Brasília, o Rio de Janeiro vai deixar de repassar à União mais de 29 bilhões de reais em dívidas até 2020. A cerimônia teve a presença do governador fluminense, Luiz Fernando Pezão, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do presidente em exercício, Rodrigo Maia, além de outros ministros do governo. No documento, o Rio se compromete a privatizar a Companhia de Água e Esgoto do Estado, a SEDAI, por um valor mínimo estimado de 3 bilhões e meio de reais. Além de promover um ajuste fiscal de 63 bilhões de reais nas contas do Estado até 2020, cortando despesas e aumentando receita. Na assinatura, Rodrigo Maia chorou e disse que a crise que atinge o Rio de Janeiro pode se estender para outros estados e até para o governo federal, se reformas não forem feitas. Quando a gente olha os números dos gastos obrigatórios da União ou de qualquer estado, a gente vê que sem a reforma da Previdência, sem discutir de forma clara os gastos do governo federal e, por consequência, dos estados e municípios, nós, em breve período, teremos uma situação a nível federal muito parecida com a situação que o estado do Rio tem. A produção industrial brasileira cresceu 2,5% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o melhor resultado na comparação anual desde 2013. Em relação a junho, a produção da indústria nacional aumentou 0,8%. É o quarto resultado positivo seguido do setor e o melhor mês de julho desde 2014. Bom, São Paulo está em estado de atenção por causa do ar seco. Aliás, está muito seco mesmo, né? Hoje a taxa de umidade chegou a apenas 20%. E a situação piora porque com a falta de chuva aumenta a concentração de poluentes no ar, que na verdade é sujeira no ar. Exatamente, é bom se preparar, pois nos próximos dias a secura vai continuar, inclusive durante o feriado de 7 de setembro. A Luciana Magalhães traz mais detalhes da previsão do tempo. Uma massa de ar seco predomina e a quarta-feira será de tempo aberto e baixa umidade do ar na maior parte do país. Essa combinação aumenta o risco de queimadas que ocorrem principalmente entre o Sudeste, Centro-Oeste e no Tocantins. Previsão de chuva apenas no Norte, na faixa leste do Nordeste e no Centro-Sul gaúcho.
Em São Paulo, temperatura subindo e umidade do ar caindo. Apenas a faixa leste terá um pouquinho mais de umidade a partir de amanhã por causa do aumento da nebulosidade, mas nas outras áreas, muita secura e sol forte. No centro-oeste, máxima de 31 graus em Araçatuba. No norte, máxima de 31 em Bauru e de 30 em São Carlos. E na faixa leste, máxima de 30 graus em Campinas e de 27 em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, a nebulosidade aumenta, mas mesmo assim não há expectativa de chuva. Na capital, ainda teremos uma grande amplitude térmica, ou seja, temperaturas altas à tarde e baixas à noite. Amanhã, mínima de 14 e máxima de 27 graus. No feriado de 7 de setembro, dia de sol, ar seco, com mínima de 13 e máxima de 27. E na sexta-feira, máxima de 29 graus. O valor das cargas roubadas no estado de São Paulo nos 6 primeiros meses deste ano chega a quase R$1 bilhão. Dados obtidos pelo Jornal da Gazeta por meio da Lei de Acesso à Informação revelam que o roubo de cargas subiu 8,3% no estado no primeiro semestre do ano. Lá se vão 15 anos na boleia do caminhão. Trabalho duro, de horas na estrada, mas que a Solange, que tem 3 filhas, não troca por nada. Ela nunca foi vítima de assalto, mas muitos colegas caminhoneiros não tiveram a mesma sorte. Vêm munidos de arma e onde eles acabam ameaçando, aí você se vê obrigado a parar e seguir o que eles ordenam. Dados obtidos pelo Jornal da Gazeta com base na Lei de Acesso à Informação mostram que o roubo de cargas subiu 8,3% este ano no estado de São Paulo. Foram 5.962 casos só no primeiro semestre, 457 a mais que no mesmo período do ano passado. Desse total, em apenas 324 casos a carga foi recuperada, praticamente o mesmo índice do ano passado, quando foram 312. Já na capital, houve uma queda nesta modalidade de crime, 13,1%. Foram 3.132 casos esse ano contra 3.602 no ano passado. Em números de apreensões, os tipos de carga mais visadas pelos bandidos são os alimentos, depois as cargas de produtos farmacêuticos e, em terceiro lugar, cigarros. No caso da Solange, cada passo da viagem é registrado no computador de bordo. Se algo sai fora do roteiro programado, é sinal de alerta. E nós temos a nossa senha e nós temos também um botão de pânico. Se acontecer alguma coisa eventual, você vai apertar o botão de pânico e o nosso gerenciamento ele vai entender que você está sendo assaltado. A empresa possui hoje mais de 2.300 caminhões que rodam pelo Brasil inteiro e é aqui nesta sala de comando que as equipes fazem o monitoramento do itinerário de cada um desses motoristas. O investimento em tecnologia para fazer a segurança representa hoje cerca de 10% do faturamento do grupo. Pelos monitores é possível visualizar as áreas mais vulneráveis aos crimes e também a localização de cada veículo rastreado. De 2016 para 2017, mais de 40%. 42%, 43% nós reduzimos a criminalidade. E mesmo com tanta tecnologia, vale também uma fezinha para que tudo corra bem. Toda vez que eu saio em viagem, eu faço as minhas orações, né? Pedindo assim que sempre os meus caminhos sejam guardados. Eu acredito muito nisso. Um homem que tem 17 passagens pela polícia por cometer crime sexual contra mulheres é condenado a 2 anos de prisão em regime fechado. Diego Ferreira de Novaes foi preso no domingo. A Justiça Federal condenou o ajudante-geral Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, por um crime de abuso contra a mulher cometido em 2013, na região da Avenida Paulista. Liberado em decisão judicial depois de ejacular em uma mulher dentro do ônibus na mesma avenida na terça-feira passada, Diego teve a prisão decretada após cometer novo abuso no último sábado na mesma região em que já tinha atacado dias antes. O abusador foi detido e encaminhado à 78ª delegacia da região. Na ocasião em que foi solto, o magistrado entendeu não ter havido violência contra a vítima. Segundo a família e o abusador, esse tipo de atitude seria decorrente de uma cirurgia na cabeça, realizada em 2006 após um acidente de carro, o que teria causado o distúrbio psiquiátrico. Diego ainda deve passar por exames para saber se precisa de tratamento médico.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje a Operação Unfair Play, ou Jogo Sujo, desdobramento da Lava Jato que investiga a suspeita de corrupção na escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas do ano passado. Entre os investigados está Carlos Arthur Nussmann, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Rio 2016. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de R$1 bilhão de Nussmann e de outros investigados para pagamento de danos morais coletivos. Agentes da Polícia Federal vasculharam a casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e também a sede do COB. Carlos Nussmann foi intimado e prestou depoimento. Ele é suspeito de negociar, a mando do então governador do Rio, Sérgio Cabral, a compra de jurados para eleger a capital fluminense como a sede da Olimpíada de 2016. É inegável que Nussmann atuou de forma bastante presente e expressiva no convencimento de pessoas a votarem pelo Rio de Janeiro. A defesa de Carlos Nussmann afirma que ele não cometeu irregularidade alguma. Não existem fortes indícios de nada, ele afirma que não atuou de maneira nenhuma irregular, nada foi feito de errado durante a campanha. Ele está um pouco abatido por conta disso? Não está abatido não, está tranquilo e sereno. Segundo os procuradores, o ex-atleta Papa Diak recebeu $2 milhões endereçados ao pai dele, Lamine Diak, membro do COI e um dos jurados. Na votação, o Rio derrotou Madrid por 66 votos a 32. A empresária Eliane Pereira Cavalcante foi presa. Ela era sócia de Arthur Soares Filho, conhecido como o Rei Arthur, pelo poder e fortuna que angariou em contratos bilionários com o governo do Rio durante a gestão de Cabral. Também há um mandado de prisão contra Soares, que mora em Miami. O nome dele já foi incluído na lista de procurados internacionais. Os investigadores descobriram que o dinheiro para comprar votos dos jurados veio do empresário Arthur Soares e saiu da mesma conta no Caribe usada para pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Para a Força Tarefa, a Olimpíada serviu para desviar ainda mais dinheiro público em contratos superfaturados ligados ao evento. De acordo com a investigação, o chamado Rei Arthur faturou perto de R$3 bilhões durante o governo Cabral. Para o ex-governador, que seria o chefe do esquema criminoso, Soares depositou no exterior o equivalente a mais de R$30 milhões em propina de 2010 a 2013. A investigação, que serve de base para a operação de hoje, começou com o Ministério Público da França no ano passado, que descobriu depósitos feitos por Soares para membros do Comitê Internacional em casos de doping ligados à Federação de Atletismo. O Ministério Público pediu o bloqueio de até R$1 bilhão do patrimônio de Arthur Soares, da ex-sócia dele, Eliane Pereira, e de Carlos Nussmann, do COB, para reparar danos pelas proporções mundiais da acusação. Formou-se uma triangulação de interesses e favores entre agentes políticos, agentes esportistas e um seleto grupo privado que cuidadosamente planejou cada passo para que os Jogos Olímpicos viessem para o Brasil e os lucros futuros. Em nota, a defesa do ex-governador Sérgio Cabral afirma que a versão do Ministério Público Federal é um desmerecimento à vitória do Rio e aos membros do COI. A nota acrescenta que a cidade foi eleita com uma diferença de 40 votos e que, pela versão do Ministério Público, todos seriam corruptos. O texto diz ainda que não há dúvidas de que em pouco tempo vai ser desmontada essa invencionice. A TV Gazeta não conseguiu contato com as defesas de Eliane Pereira Cavalcante e Arthur César de Menezes Soares Filho. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, retirou agora à tarde o sigilo da nova conversa divulgada entre os delatores da JBS Friboi, Joesley Batista e Ricardo Saldi, que pode levar à rescisão do acordo de delação firmado com a Procuradoria. Trata-se de uma conversa entre os executivos do grupo JIF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Na gravação, eles citam os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e ainda a presidente do STF, Carmen Lúcia. Não há menção de nenhum tipo de crime. No caso da presidente do Supremo, o comentário é sobre a suposta proximidade dela com Dilma Rousseff.
que ele falou da Carmen Lúcia, ele vai ser contratado da Carmen Lúcia, que vai lá falar de insetos cardíacos e tal, os três juntos, tal. Ah, então que tem bem mais intimidade? Em outro trecho, os delatores comentam que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, teria como manipular parte do Supremo. O cara falou que tem cinco ministros do Supremo no nome dele. Inclusive muitos conversados e outros, não é só palavreado não, escrito e tal. Ele falou, 5 ele não tem não, ele tem. Só vocês contam o Lewandowski até hoje, ele falou. Eu não sei, ele deu o nome não. Mas contar o Lewandowski pode ser sim. Na conversa, os dois falam em gravar o ex-ministro José Eduardo Cardoso para tentar saber algo sobre o outro ministro do STF, Gilmar Mendes, mas desistem da ideia. Inclusive conta o Zé Eduardo. Uma hora pressionar o Zé Eduardo tem que contar quem é esse cara do Supremo. Não, meu Deus, pode ir, então. Não conversa mais. Faz o que quiser, quer dizer. Então vamos esquecer aquele trem da briga do Gilmar e vamos pegar esses três aí do Supremo. Ontem, o Procurador-Geral da República classificou o conteúdo de gravíssimo. Rodrigo Janot mandou investigar se os delatores da JBS Friboi omitiram informações e disse que os benefícios da delação podem ser revistos ou cancelados. Na mira também está um ex-auxiliar do gabinete de Janot, Marcelo Miller, também citado nos novos áudios por Joesley Batista. Segundo a investigação, Marcelo teria atuado em favor dos executivos da JBS. Naquele momento, quando o áudio foi feito, em 17 de março, ele era procurador da República e integrava o gabinete de Janot. Ao sair do Ministério Público, em abril deste ano, ele foi para um escritório que começou a tratar do acordo de leniência do grupo. Eu falei pro Marcelo, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. Seguinte, guarda o Zé. O Zé entrega o Supremo. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, já está com as gravações. O dono da JBS Friboi cancelou hoje o depoimento na Polícia Federal em Brasília e alegou questões pessoais para não comparecer. O interrogatório havia sido marcado antes da abertura dessa investigação pela Procuradoria-Geral da República. Por meio de acordo de delação, os irmãos Batista e outros executivos da empresa apontaram mais de 1.800 políticos que teriam recebido propina. Entre eles, o presidente Michel Temer. Na China, Temer disse que vê com serenidade a decisão de Janot de investigar a eventual omissão dos delatores da JBS. Eu tenho que ter a maior serenidade, como sempre tive. Respeito todas as decisões que forem tomadas pela Justiça, pela Câmara dos Deputados, pela Procuradoria-Geral, não é? Eu tenho que respeitá-las, mas não devo falar uma palavra sobre isso. O advogado do presidente, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, pediu ao Supremo acesso aos novos áudios. Os advogados do grupo JF classificaram o episódio de interpretação precipitada do Ministério Público Federal. O Congresso Nacional começou hoje as atividades da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai apurar eventuais irregularidades em empréstimos tomados pelo Grupo JF, dono do frigorífico JBS Friboi, junto ao BNDES. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB, foi eleito presidente da CPMI e o senador Ronaldo Caiado, do DEM, o vice-presidente. Ainda falta definir quem será o relator. A comissão vai ter 120 dias prorrogáveis por mais 2 meses para apresentar um relatório final. O dinheiro apreendido na Bahia, num apartamento ligado ao ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, já passa de 22 milhões e meio de reais, segundo a contagem mais atualizada. Já foram várias contagens. É a maior apreensão de dinheiro da história, segundo a Polícia Federal. A imagem é impressionante. Caixas e malas repletas de dinheiro vivo, em notas de 50 e de 100 reais. Toda essa quantia foi apreendida em um endereço numa área nobre de Salvador. A Polícia Federal classificou o local como um bunker para armazenar dinheiro em espécie. Segundo a investigação, o tal bunker seria usado pelo ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB. O proprietário do apartamento, alvo da ação de hoje, teria cedido o imóvel para que o ex-ministro guardasse pertences de seu falecido pai. A PF informou que o dinheiro apreendido será levado para um banco, onde vai ser contado e depositado em conta judicial.
A ação foi batizada de Tesouro Perdido e é a terceira fase da Operação Cui Bono, deflagrada em janeiro deste ano. Em latim, Cui Bono significa a quem beneficia, e a operação investiga justamente quem estaria se beneficiando de um suposto esquema de fraudes na liberação de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Na Cui Bono, Gedel é apontado como responsável por liberar empréstimos da Caixa a empresas em troca de propina entre 2011 e 2013. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco na gestão Dilma. Também são investigados nesta operação o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o também ex-presidente da Câmara e ex-ministro de Dilma e Temer, Henrique Alves, todos do PMDB. Eles estão presos e eram do mesmo grupo político de Temer. Já Gedel Vieira cumpre prisão domiciliar. Ele já é réu numa ação penal acusado de obstrução de justiça. Segundo o Ministério Público Federal, ele tentou impedir que o doleiro Lúcio Funaro fechasse delação premiada e revelasse o esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. O ex-ministro também foi citado na delação da JBS Friboi. Segundo o Joesley Batista, era Gedel quem intermediava os interesses do grupo frigorífico com o governo Temer. Ele deixou de fazer esta negociação quando saiu do ministério em novembro do ano passado, acusado de pressionar o ministro da Cultura. Marcelo Calero disse que Gedel queria a liberação de uma obra que estava embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, numa área nobre de Salvador. Gedel tem um imóvel no local. De acordo com o Joesley Batista, após a queda de Gedel, a intermediação entre o grupo e o governo passou a ser feita por Rodrigo Rocha Loures, o homem flagrado com uma mala de R$500 mil de propina da JBS, cujo destino final seria o presidente Temer. Um dia depois de mandar investigar se os executivos da JBS Friboi omitiram informações na delação premiada, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que tem medo de errar e decepcionar a instituição. E ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram ao anúncio de Janot sobre a existência de um áudio da JBS Friboi que pode atingir integrantes da corte. Para o ministro Gilmar Mendes, Janot é um delinquente e faz chantagem com o Supremo. Em Paris, Gilmar disse que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, promoveu uma guerra psicológica ao afirmar que integrantes do Supremo estariam envolvidos em irregularidades reveladas pelo novo áudio da JBS Friboi. Para ele, mais uma vez o procurador deu curso à sua estratégia de delinquente e fez uma chantagem com o Supremo. Sobre a abertura do processo de revisão dos benefícios concedidos ao empresário Joesley Batista e a outros delatores, o ministro disse que a celebração do acordo foi a maior tragédia que já ocorreu na Procuradoria-Geral da República em todos os tempos. Disse que o Supremo pode ter errado por não ter posto limites aos delírios de Janot. Marco Aurélio Mello, outro ministro do Supremo, afirmou que para não comprometer os 11 membros da corte, Janot precisa dizer quais são os nomes sob suspeita de irregularidade nas tratativas da delação premiada dos executivos da JBS. Na gravação de 4 horas entre o sócio da JBS Friboi, Joesley Batista, e o ex-diretor de Relações Institucionais da empresa, Ricardo Saúde, são mencionados os nomes de 3 ministros do Supremo, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, mas sem atribuir crimes a qualquer um deles. Hoje, ao entrar para a sessão no Supremo Tribunal Federal, ocasião em que habitualmente conversam com os repórteres, os ministros disseram que não iam comentar o caso. O procurador Rodrigo Janot, em sessão no Conselho Superior do Ministério Público Federal, disse que o pronunciamento que pode levar à revisão do acordo de delação da JBS foi um dos momentos mais tensos de sua carreira. Ele revelou que sempre teve medo de decepcionar a Procuradoria. Então, todas as questões que eu enfrentei muito mais por medo de errar, medo de me omitir, medo de decepcionar a minha instituição, do que por coragem. Essa foi a última sessão que o Procurador-Geral da República comandou no Ministério Público. Ele deixa o cargo no próximo dia 17. No discurso de despedida, Janot disse que agora espera ter tranquilidade para viver. Ele ressaltou que o final do mandato na Procuradoria-Geral da República tem sido uma montanha russa. Agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Neste momento, a montanha russa dele, está mergulhando, né? Ele deu uma flechada no pé. Muito apressado, muito precipitado,
celebrou o mais absurdo acordo de delação premiada da história da justiça brasileira. Isso é verdade. Um sujeito estaria condenado até a 2.000 anos de cadeia, segundo a conta feita pelo repórter Marcelo Godoy do Estadão, simplesmente dispensado de tudo porque apresentou uma gravação e uma conversa com o presidente da República. Agora, esse episódio, a descoberta de novos vídeos, novos áudios, novos documentos, não altera fundamentalmente em nada a questão. Os 4 protagonistas dessa história devem explicações. O primeiro deles é o Janot. O Janot foi precipitado, foi apressado, foi leviano quando fez uma acusação contra o presidente da República baseado numa delação que ele agora está discutindo como tendo sido válido ou não e fruto também de uma traição de um ex-procurador que era tido como seu braço direito. O Temer, até agora, viajou para a China para se livrar de vaia no dia 7 de setembro, depois de amanhã, e até agora ele não explicou como é que são essas relações dele com o Joesley, de onde vem, por que ele teve aquele compromisso em que o Joesley não sequer declinou o nome correto para a guarda, não foi revistado. Até hoje nada disso foi explicado, é só lorota, né? O senhor Edson Fachin também não explicou aos seus colegas lá do Supremo como é que ele homologou tão facilmente uma delação tão benéfica como essa que o Joesley fez, sem que tivesse que acertar alguns pontos obscuros da história dele. Afinal de contas, o Joesley é um açougueirozinho lá de Anápolis e virou o mais poderoso, o maior produtor e negociante de proteínas do mundo com dinheiro público a juros de banana podre dados pelo BNDES de Lula e de Dilma, e Lula e Dilma estão flanando sobre o depoimento dele. Por fim, essa história deixa muito mal o próprio Joesley, que agora deu uma entrevista lá na Veja, querendo bancar a vítima, o santinho, santo de pau oco. Tudo que o Temer diz dele é verdade, só que nada daquilo que o Temer diz livra a cara do próprio Temer, uma vez que até agora ele não explicou como é que ele conviveu como presidente da República com um bandido desse já esse. Bom, eu só volto agora dia 26 de setembro, porque eu vou tirar um pouquinho de férias dessa sujeira do Brasil, tá? Até lá, ou melhor, em té. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou agora à noite o acordo de delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador de propinas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O conteúdo da delação ainda está sob sigilo. O acordo foi assinado no mês passado e o caso foi remetido ao STF porque o operador financeiro citou nos depoimentos políticos com foro privilegiado. Entre eles, o presidente Michel Temer. O doleiro está preso desde o ano passado no complexo da Papuda, em Brasília. Ele é apontado como articulador de vários esquemas ilícitos dentro da Caixa Econômica Federal. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, sobre as delações da JBS Friboi. Ex-presidente Lula encerra a caravana pelo Nordeste e admite que a crise econômica começou no governo Dilma Rousseff. Depois de 20 dias em 9 estados, a viagem de Lula terminou em São Luís, no Maranhão. Ao discursar no porto de Itaqui, o ex-presidente disse que houve um erro de dosagem na política econômica do PT, ao se referir às desonerações. Eu acho que nós erramos na dosagem. Porque se você tem uma torneira aberta entrando água e uma torneira aberta saindo água e está entrando aumento porque está saindo, uma hora a caixa seca. Eu digo sempre, o pessoal tem dificuldade de responder, mas a crise começou no governo da Dilma, é verdade. É verdade. Nós tivemos problemas. Depois de muita polêmica e desentendimento entre os partidos, a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a discussão da reforma política. O texto do projeto foi aprovado por 384 votos a favor e apenas 16 contra.
O projeto prevê o fim das coligações partidárias para os cargos legislativos já nas eleições do ano que vem. A proposta também impõe uma cláusula de barreira para os partidos com a intenção de diminuir o número de legendas no Brasil. Com a nova proposta, para ter acesso ao fundo partidário, os partidos devem eleger pelo menos 9 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros, ou ter 1,5% dos votos válidos em 9 estados. O projeto ainda vai ser votado em segundo turno na semana que vem, antes de ir para o Senado Federal. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, reafirmou que o ex-presidente Lula sabia da existência de uma conta para o pagamento de propina ao PT. Os depósitos teriam ultrapassado 200 milhões de reais. O depoimento do ex-presidente da Odebrecht durou quase 4 horas. Marcelo Odebrecht foi ouvido na ação penal em que o ex-presidente Lula é réu, acusado de ter sido beneficiado pela empreiteira, como a compra de um terreno para a construção do que seria a nova sede do Instituto Lula em São Paulo e de uma cobertura vizinha ao apartamento em que o petista mora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ao juiz Sérgio Moro, Marcelo Odebrecht voltou a dizer que foi criada uma conta apelidada de Amigo para atender a interesses de Lula e que o gerenciamento cabia ao ex-ministro Antônio Palocci, que está preso no Paraná. O valor destinado ao ex-presidente seria de até 40 milhões de reais. O empreiteiro contou ainda ter afirmado ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente, e ao presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, que debitaria o valor do terreno para a entidade da Planilha Italiano, codinome de Palocci. O executivo destacou ainda que Lula tinha conhecimento do controle que a empreiteira fazia das propinas ao PT, mas que nunca chegou a falar com o ex-presidente sobre o assunto. Aí é outra razão pela qual eu sei que Lula sabe desse provisionamento, porque eu conversei tanto com o Bunlai quanto com o Okamoto, que é o seguinte, tudo bem, mas esse valor vai sair, seja lá qual for a forma, vai sair do valor provisionado que eu tenho com o Palocci para Lula. Marcelo Odebrecht afirmou que fazia os pagamentos a Lula por considerá-lo uma pessoa influente, mesmo depois que ele deixou a presidência. E a gente sabia que ele, inclusive, tinha influência a uma pessoa que era uma incógnita para a gente, que era a Dilma. Então, de certo modo, o que a gente fez foi pegar este saldo, que deixava de ser, então, da presidência, e passar um saldo para atender as demandas dele. Esse é o segundo processo do ex-presidente sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro. Em julho, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela acusação de ter se beneficiado com o triplex num condomínio em Guarujá, no litoral paulista. No próximo dia 13 de setembro, está marcado um novo depoimento do petista ao juiz, que deve ocorrer em Curitiba. A defesa de Lula nega as acusações de Marcelo Odebrecht e diz que o ex-presidente jamais recebeu a propriedade ou a posse de qualquer dos imóveis indicados pelo Ministério Público Federal, muito menos em qualquer atuação em contratos firmados pela Petrobras. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, pediu hoje uma investigação imediata com data para início e fim das menções feitas pelos delatores do frigorífico JBS Friboi aos membros do Supremo Tribunal Federal. Segundo a ministra, a menção a qualquer um dos ministros agride de maneira inédita na história do país a dignidade institucional do Supremo e a honorabilidade dos integrantes da Corte. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a reviravolta no caso das delações da JBS Friboi. No instante em que Rodrigo Janot providenciava para si mesmo um script classe A, no qual fazia o papel de um arqueiro destemido, surgiu em cena um áudio tóxico. Nele, os delatores da JBS injetam em cena um outro script, classe B. Em vez do épico idealizado por Janot, um policial barato. Protagonizado por Joesley e seu escudeiro providencial, Ricardo Saldi, um Sancho Panza de algibeiras cheias. Ouvindo-se a fita, dá para imaginar a dupla pés sobre a mesa, calculando o quanto da rapina a JBS conseguiria salvar. É como se a dupla gargalhasse da República apodrecida e do Procurador-Geral, que lhes proporcionaria a completa imunidade penal. Dispunham da luxuosa assessoria de Marcelo Miller, um amigo de Janot, procurador da Lava Jato, que virou a casaca. Nós somos a joia da coroa deles,
disse o delator Joesley na conversa em que celebrou sua capacidade de antecipar os passos de Janot. Temos que ser a tampa do caixão, ele disse, antevendo a mercadoria que teria que entregar para merecer o prêmio máximo. Não vamos ser presos, previu Joesley, e vamos salvar a empresa. No script classe A, Janot era um temido arqueiro. No script classe B, os delatores o converteram num procurador manipulado. Só há uma maneira de salvar esse filme: aproveitar todas as provas e enviar os delatores para a cadeia. Boa noite. Os motoristas já estão sentindo no bolso mais um aumento no preço dos combustíveis. Só a gasolina ficou 10% mais cara agora em setembro. Para não perder a clientela, já tem posto dando desconto em determinados horários. O novo reajuste foi decidido pelo Grupo Executivo de Mercados e Preços da Petrobras, que é acionado quando há necessidade de alterar o valor do combustível para mais de 7% para cima ou para baixo em um único mês. Segundo a estatal, é devido aos impactos do furacão Harvey nos Estados Unidos, que afetou a operação das refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e derivados no Golfo do México. Hoje, os motoristas já sentiram a mudança. E não dá não, né? Todo dia você desembolsando uma quantia bem alta e fica bem difícil você tirar na rua. Mas vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. O aumento foi de mais de 10% no preço da gasolina em relação à semana passada. O diesel também sofreu reajuste, mas foi apenas de 0,1%. Neste posto na rua 13 de maio, o jeito agora é fazer uma promoção no período noturno para fechar as contas. A gente trabalha com preço diferenciado, ou seja, teve-se um aumento de 10 centavos, mas a gente consegue ainda segurar um pouco para quê? E à noite a gente coloca 10 a menos. É possível que as refinarias essa semana retomem lentamente as atividades depois dos impactos da tempestade e podem começar a normalizar a situação. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão das gravações dos delatores da JBS Friboi na Ordem dos Advogados do Brasil. Entrevisto o advogado Marcos da Costa, que é presidente da OAB Seção São Paulo. E eu agradeço muito, num dia como hoje, em que repercute tanto a divulgação dessas gravações que foram entregues à Procuradoria-Geral da República pelo próprio delator e que expõe procuradores, que expõe o próprio Janot, ministros do Supremo, políticos. Eu quero saber, inicialmente, se a OAB vai tomar alguma atitude, providência em relação a esse fato. Bom, primeiro dizer da importância disso estar sendo descortinado. Nós vivemos uma república e todos aqueles que têm denúncias contra eles, qualquer que seja o cargo que ocupem, precisam ser investigados. Hoje, a liberação do áudio foi fundamental, dando transparência a essa situação. Porque quando falamos em promotores, quando falamos em membros da mais alta corte do país, do Supremo Tribunal Federal, questionando a conduta deles, nós passamos a ter uma pecha de dúvida sobre todos os ministros. Então a liberação da fita foi fundamental. A ordem, se não tivesse havido a liberação, certamente a ordem estaria pedindo essa liberação. A partir dela, é possível que a sociedade conheça quais são as denúncias, mas compreenda também que não há condenação prévia. Existem gravações, aparentemente gravações feitas entre dois sócios da empresa, com comentários sobre terceiras pessoas e, portanto, precisa ter essa ponderação. Não há de se considerar ninguém como praticante de um delito antes de ter essa pessoa a oportunidade de apresentar sua defesa. Bom, numa conversa como aquela pode ter muito de verdade e muito de bravata também. Esse cuidado que o senhor fala é perfeitamente, é legítimo e compreensível. Principalmente, né? Porque são duas pessoas falando de terceiros. Sim, exatamente. Então aí não se sabe em que condições, até que ponto foi bravata, até que ponto foi conversa premeditada, criando um clima que propiciasse a eles algum tipo de vantagem. O que acabou acontecendo no caso do acordo que foi firmado com a JBS. Bom, agora as manobras reveladas, né, por essas gravações podem mudar tudo em relação àquela denúncia que foi feita ao presidente da República, como está dizendo já
o advogado dele, Maris de Oliveira? Considerando o vício de base da coisa? É possível, porque nós não conhecemos qual é o teor da gravação. Mas a gravação, trazendo elementos novos, esses elementos podem, evidentemente, vir a socorrer não só o presidente, mas qualquer outra pessoa que tenha sido mencionada nas gravações anteriores. No caso do presidente, inclusive já houve uma deliberação da Câmara no sentido de não autorizar que o presidente seja processado. De forma que, nesse ponto, me parece que não muda o quadro, ao não ser que haja algum fato novo em prejuízo da defesa do presidente. Bom, o próprio Procurador-Geral da República ontem, né, quando convocou a imprensa e falou sobre essa questão, visivelmente tenso. Ele estava, ele adjetivou, ele falou que era de um conteúdo gravíssimo, estarrecedor, né, o que eles ouviram dessa gravação. A credibilidade da Procuradoria-Geral da República está abalada pelo que nós já sabemos? Eu não colocaria a instituição como sendo objeto de algum tipo de questionamento. Eu colocaria a pessoa do procurador na atitude que ele adotou, nem a pessoa dele propriamente como procurador, mas a atitude que ele adotou na vez anterior, quando ele pega uma gravação e a partir dessa gravação ele sai promovendo uma denúncia. Então agora, com fatos novos, ele pode verificar que aquela gravação não apresentava o quadro completo, que eventualmente possa haver algum tipo de novo fato nessa gravação nova que possa mudar o quadro anterior. É um equívoco que ele teria cometido, evidentemente um equívoco grave, porque nós estamos tratando de um cargo importante para uma república, que é o cargo da presidência. Mas, de qualquer forma, isso não prejudica a instituição em si. Agora, traz uma outra vertente, que é a vertente de estarmos sempre preocupados no que diz respeito a compreender que um início de prova, uma gravação, não pode representar uma condenação definitiva, que sempre pode haver a própria defesa apresentando outro lado, outros fatos e outras provas. Certo. Bom, a Operação Lava Jato fica atingida por essas manobras todas que já estão aparecendo, por ficar exposta a uma arquitetura elaborada e pela forma como se referem ao vamos fazer, temos fulano e beltrano na mão, numa referência a personalidades representativas em instituições fundamentais para a democracia? Também eu não falaria da Operação Lava Jato. Eu falaria da busca pela justiça. Todas as operações que buscam combater a criminalidade, notadamente a corrupção, que é um mal gravíssimo para todos nós, ela, enquanto investigação e mesmo enquanto denúncia num processo, ela tem que ser tratada nos limites do que representa. Aquele que é acusado, independente do cargo que ocupa, tem o direito à defesa. E ao exercer o direito à defesa, pode muitas vezes alterar completamente o entendimento que se tem a partir da denúncia. E, eventualmente, no caso de um magistrado que deu uma sentença baseada na denúncia, que por sua vez é fundada nesse tipo de gravação, essa sentença pode ser objeto de recurso. E aí nós vamos construindo a extensão exata dessas modalidades novas, por exemplo, de delação premiada. Isso vai sendo, a própria jurisprudência vai criando os limites para fazer com que isso se dê de uma forma adequada, sem ultrapassar, por exemplo, a presunção de inocência. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos. E fica muito claro que agora é hora de ponderação e muita cautela. Muito obrigada, boa noite. Estela. E uma última notícia, os delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi, executivos do frigorífico JBS Friboi, emitiram nota agora há pouco, oficial, dizendo que mentiram em conversa gravada por eles mesmos sobre as referências feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral Rodrigo Janot. Segundo os delatores, os dois não têm nenhum conhecimento de atos ilícitos cometidos por nenhuma das autoridades mencionadas por eles mesmos nos audios. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.
Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.